Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para nossa live, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí. E o Lucas está chegando daqui a pouco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso de EPIs durante a pandemia. Queria agradecer o pessoal aí que vai chegando. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. E aí, chegou alguém aí? O Lucas chegou, gente. Muito legal. E aí, Lucas, como é que tá o som aí? Como é que tá tudo? Tá me ouvindo direitinho? Vamos aguardar o pessoal chegar aí, né? Tá marcado para as 8. Beleza, Lucas? Show. Tarde, linda. Como é que você tá? Olha aí o pessoal do Ateliê Garden. Sabor do interior, Natália. Como é que tá, Natália? Tudo bem? Gente, o papo hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Beleza. Show. Isso aí, Lucas. Vai chamando seu pessoal aí também. Vamos esperar o pessoal chegar aí pra gente começar o nosso bate-papo, né? São 7h52, ainda dá tempo. Esperar o pessoal entrar mais aí. Que bom, Natália. Com saudade de você também. Saudade aí da Feira Arte. Em breve nós vamos estar juntos. Vamos aguardar o pessoal chegar aí, gente. Vamos chamar, vamos convidar os seus amigos aí. Convidem aí para ficar na live com a gente, para assistir esse assunto que é muito importante. É um assunto bem interessante. Hoje que a gente está vivendo aí, vamos convidar o pessoal aí. Vai ser um bate-papo rápido, mas importante para o nosso dia a dia agora, né? Durante essa pandemia. Tá certo? Vamos aguardar o povo aí. Daqui a pouquinho eu vou convidar o Lucas aqui, gente, para o Lucas aparecer também na live. Não sei se vocês já estão vendo ele, mas a gente já vai. Vou esperar dar 8 horas aqui para convidar o Lucas aqui pra gente bater um papo, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou chamar o Lucas aqui. Ele já tá na live, né? E aí eu vou convidar ele pra. Ah, ele já me mandou aqui uma solicitação. Pronto. Agora é só você aceitar aí, Lucas. Tá tudo correndo aqui. Aí, Lucas, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Como é que tá, bem? Cláudia? Tudo bem, e você? Como é que tá as Tudo bom? crianças? Dormindo. Que bom, que bom. Tá me Que ouvindo bem, né? ótimo. Tudo bem, tá indo bem. Vamos Beleza, esperar o pessoal entrar, né? Tem uma galera aí entrando, saindo. Vamos aguardar o pessoal aí. ótimo. A gente correu com banho É para eles verdade. conseguirem dormir, senão eles iam aparecer, ia virar meme, né? Ia virar meme, né? E aí, Lucas, como é que tá o Rio de Janeiro aí? A gente está tendo, assim, algumas aceitações, algumas recusas, né? Mas as Uhum. coisas vão se soltando com a medida do tempo, comércio voltando a reabrir, algumas empresas ainda engatinhando, mas um novo normal está sendo adaptado, né? Adaptado, né? Não vai ser como antes, nunca mais, né? A gente está acreditando que sim. Pelo menos por um bom tempo a gente vai ter muitas adaptações para se fazer em qualquer ramo. Verdade, verdade. Bom, vamos esperar que dá. Falta 5 minutinhos e a gente começa o nosso bate-papo aí. E como é que tá Fechado. se virando aí a Paty? Como é que vocês estão trabalhando? Então, fiquei bons tempos, né? Alguns 3 meses de home office direto.
trazendo coisa para casa, o que dava para fazer. Mas agora eu estou voltando à rua em algumas atividades de máscara. A gente se adapta, né? A consultoria, a Isso. empresa, eu me adequo de acordo com a necessidade do cliente. Então, aquele cliente Legal. que não parou, ele precisou continuar com a assessoria, né? Isso. Uhum. O que É, o fechou as pessoal do portas, a gente está restaurante ficou tentando. trabalhando, né? Restaurante, hospital, laboratórios. Esse nicho não mudou nada, né? Uhum. É. Aqueles Acho que que, acho que pararam a passou por mais atividade, a trabalho, gente. né? Trabalho até, né? Ah, sim. Precisaram reorganizar a casa, né? Verdade. Alguns comerciantes relatam que tiveram um friozinho na barriga, como se estivesse abrindo de novo o seu negócio, estreando o primeiro dia. É isso aí. É uma nova realidade, né? Tanto para o empresário quanto para o colaborador, né, Lucas? Todo mundo vai ter Sim, que aprender agora. e até para o cliente. Isso, verdade, Para o cliente verdade. também muda. Ó, o pessoal do Madrid Lisboa aí, Lucas. Boa noite, gente. Boa noite, Madrid Lisboa, bom sucesso. Isso. Bom, vamos lá, né? Pessoal, boa noite para quem está chegando agora. Eu sou a Cláudia Magalhães, eu sou administradora, eu sou do canal. Pessoal que estiver seguindo aí, que não estiver inscrito lá no canal, se inscreve lá no canal. Depois eu vou deixar o link aí quando acabar a live. Esse vídeo vai ficar gravado lá no IGTV para quem quiser assistir depois, tá bom? Gente, participa aí, manda pergunta. Manda aviãozinho aí para o nosso vídeo ficar bem acessado aí no Instagram. E, galera, a gente hoje vai falar, né, com o Lucas aí, o Lucas Manhães, ele é gestor técnico da Apate Assessoria e Segurança do Trabalho no Rio, né? E ele vai falar um pouquinho depois, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre a empresa dele. Eu tive o prazer de atender o Lucas durante o programa Ali, né? A gente fiz uma participação lá, a empresa dele foi atendida pelo programa Ali, qual eu tive a oportunidade de trabalhar aí. E a gente acabou fazendo uma grande amizade aí, uma parceria. Espero que a gente firme essa parceria aí mais para frente, né? Vamos Então, sim. vamos lá, né, Lucas? Eu vou pedir para você, então, se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua formação, falar um pouquinho da Apate, como é que surgiu a Apate, o que que a Apate faz, tá bom? Vamos lá, a palavra é com você aí. Ok, boa noite a todos presentes aí. Estou olhando algumas mensagens. Bom, eu sou o Lucas, técnico em segurança do trabalho. Me formei em educação física, né? Por paixão pela ergonomia. A ergonomia é a NR17, da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que é a portaria que reina, né? Que é o nosso, a nossa Bíblia, né? Da segurança do trabalho. E a APAT ela é uma consultoria em segurança do trabalho, meio ambiente e medicina ocupacional. Então, nós somos parceiros das empresas e fazemos com que ajudamos elas, né, a cumprir as exigências do Ministério do Trabalho. Fazemos com que os profissionais estejam sempre seguros, protegidos. A prevenção de acidentes, ela muda muito, né? Cada setor tem a sua necessidade, tem a sua demanda. Um nicho de uma empresa pode ser totalmente diferente de outra. A gente vai falar um pouco de EPI mais à frente e a gente vai ver que existem tipos inúmeros de EPI e ele pode variar, né, de acordo com a função. Então, nós somos um parceiro do nosso cliente para que ele cumpra as exigências, não somente cumpra para não levar multa do Ministério do Trabalho, que é o que assusta, né, ao empresário. Isso. Meu Deus, tem que cumprir isso, porque senão vem o fiscal e aí a multa é lá em cima. Tem essa parte também, mas também para arrumar a casa, organizar, deixar um ambiente salubre, né, com qualidade, com condição ideal de trabalho, com conforto ambiental.
para que ele tenha chance de dar produtividade ali no teu negócio, no teu trabalho. Bom para o empregador, bom para o funcionário. Essa equipe que visita, às vezes tido como chato, né? Chegou o Lucas, vai dar canetado em todo mundo, vem ele com essa prancheta, mas a gente tenta organizar e deixar um ambiente agradável e ideal para o trabalho, para a segurança de todo mundo. Ah, legal. Essa é a Paty. Bacana. Começou em 96, você perguntou, começou em 96. Isso, é importante, né, gente? A Paty já é uma começou em empresa 96. aí, e já tem bastante tempo no mercado, já é uma empresa que tem um nome aí no mercado, né? Então, é uma empresa que você pode aconselhar aí para os seus amigos, recomendar com certeza, eu super recomendo a Paty. A gente teve alguns clientes aí em parceria com o Ali, né? Que a gente acabou sendo atendido pela Paty, o Madrid Lisboa foi um, né? E, gente, meu celular tá caindo aqui. Então, é uma empresa bem recomendada aí no mercado, ok? Lucas, então vamos lá. Conta pra gente um pouquinho como que era, né? Como que você via a segurança do trabalho, a questão do uso dos EPIs, né? Para quem não sabe, os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Como é que era? Como é que você via, assim, os clientes que você atendia? Como é que era o uso do EPI antes da pandemia? Como é que você via isso nas empresas? Aí, se você tiver algum case para contar pra gente aí. Bom, antes da pandemia, a gente encontrava algumas resistências, bem mais do que encontramos hoje, né? O EPI, ele é um equipamento de proteção individual, essa é a sua sigla, né? Equipamento de proteção individual, normatizado pela NR6, da mesma portaria, e o objetivo dele é prevenir, proteger o funcionário caso ele sofra algum tipo de acidente. Primeiro, é bom esclarecer, porque algumas pessoas acham que o EPI evita o acidente. Não, ele protege o funcionário caso o acidente aconteça, né? O que evita o acidente é a prevenção. Antes da pandemia, a gente tinha algumas recusas, né? Assim, o EPI incomoda, o EPI é desconfortável. Falando de bota, por exemplo, né? Com certeza, uma bota com biqueira de aço, solado de borracha, ou de couro, ela não vai ser confortável quanto o teu tênis de correr na praia. Não vai ser. Sim. Né? Mas ele tem aquele objetivo de te proteger. O tênis que você vai correr na praia não te protege, por exemplo, de um vergalhão, uma serra, enfim. Então o EPI ele tem sempre esse lado polêmico, onde você muitas vezes tem que convencer, você tem que mostrar a real necessidade dele, você tem que vender o peixe dele para que o colaborador veja, não, é realmente importante. Mas melhorou muito. Mesmo falando diante da pandemia, o EPI, por exemplo, ele vem legalmente, assim, em CLT, em 1943. É novo. Pensando em normas de trabalho, é até nova a norma, de 43, sim, que foi feita na NR6, e de lá era muito complicado. A gente tinha muitas recusas. Hoje, em 2020, a gente já entende, até pela facilidade de acesso, os meios digitais, a gente tem mais condição de colocar o EPI como um parceiro teu, como um amigo teu. Sim, sim, verdade. Pós-pandemia, é como se tivessem colocado agora o EPI num pedestal, né? Agora o EPI ganhou uma vitrine que, para muitas pessoas, nunca ouviram falar de EPI, e hoje, Jornal Nacional, CNN, enfim, qualquer rede de notícia fala muito do termo EPI. Não fala simplesmente use máscara, né? O Ministério da Saúde sempre viu como uma demanda necessária para funções de laboratório, funções de hospital, por exemplo. Quem trabalha nesses setores não mudou nada, já estavam adaptados ao uso de máscara, né? Por exemplo. Mas agora virou uma coisa comum a todos. A pessoa que muitas vezes nem trabalha, o adolescente, ele precisa ir no mercado, ele tem que botar máscara. E esse reflexo da vida real com a vida profissional, você ganha status para o produto, né? Sim, sim. Você dá veracidade àquela demanda ali. Era uma máscara cirúrgica, agora pode ser de pano,
e pode ser de poliéster, tem que ser 2 camadas. A última publicação agora do CREFITO, do Conselho de Fisioterapia, foi para 3 camadas. Então, assim, você vai ganhando notoriedade para uma coisa que sempre existiu, só que por conta de um vírus, acho que ainda um pouco conhecido, né? É chamado novo coronavírus, né? Então é pouco conhecido, cada hora é uma coisa diferente, um sintoma novo. As pessoas ainda estão se adaptando, como é que pega, como é que se protege, e a vacina ainda vai chegar, enfim. Então você garante a proteção. O que eu posso fazer? Lavar a mão, álcool gel e máscara. O EPI ganhando um espaço de vitalidade, né? Ou eu uso, ou você pode morrer. Então, é verdade. Isso E dá ênfase. hoje em dia tem bastante empresa hoje em dia, né, Lucas, que não tinha esse costume de usar o EPI, de exigir isso do colaborador, porque o que acontecia? Eu já vi muitas vezes em empresas que eu atendia, pelo Ali até, e outras empresas, que de repente o empresário ele até disponibilizava o EPI, ele dava o EPI para o colaborador, mas o colaborador não achava que precisava usar, ele não via essa necessidade real, né? De que aquilo poderia ajudar ele a se prevenir contra um acidente. E hoje eles estão vendo a necessidade, né? O pessoal que está trabalhando aí em hospital agora, além da máscara, eles têm que usar as luvas, né? Outros EPIs, né? A luva, o capote, né? Muitas coisas. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aí, o Rodrigo. Ele está perguntando a eficiência dos EPIs prevalecem sobre as jornadas de trabalho muito extensas, 12, 13, 14 horas diárias? Está fazendo uma pergunta aí para você. Legal. Bom, o caso da máscara, por exemplo, a recomendação é que ela seja trocada a cada 3 horas. Né? Estou falando de máscara. Trocada a cada 3 horas, então numa jornada de trabalho muito extensa, em ter mais ação e no arquivamento dessa máscara, ela não pode ficar exposta, não pode ficar no teu bolso, por exemplo, o ideal é num saquinho plástico, até com um ziplock, né? Não sei se ziplock é um termo conhecido de todos, aquele saquinho que veda. Isso. E aí você tem uma proteção ali para aquela máscara, por exemplo. Ou se ela ficar úmida. Ficou úmida, ela tem que ser descartada. Operadores de caixa de mercado estão usando muito o face shielder, né? No meio da construção civil, parece a máscara de um operador de solda, né? Um soldador, né? Aquele visor em acrílico, e ele te protege, ainda assim com a máscara. Máscara e face shielder. Isso é uma adaptação, lógico, para gerar proteção, mas para evitar também, já foi comprovado que diminui o contato da mão do usuário com a própria máscara. Qualquer contato que você venha a ter com a máscara, para ajeitar, tem que ser feito atrás da orelha, né? No elástico da máscara. Se você tocar o centro da máscara, a tua mão, que pode estar contaminada, você passou ela para o espaço que está filtrando ali o ar. Então, ela te protegeria, ela reduziu fortemente essa condição de proteção. Então, é bem específico. Tempo de usar, qual modelo de máscara, é bem específico. Então, tem eficiência, né? Desde que você siga as recomendações, tem que ter eficiência. Total. Viu, Rodrigo? Respondida a essa pergunta, Rodrigo. Vamos lá, Lucas. Você já falou bastante aí, né, sobre os EPIs. E aí, falando sobre EPIs, as pessoas às vezes desconhecem, né, o porquê que eu devo usar um EPI, por que a minha empresa tem que ter um EPI para o meu colaborador. E muitas pessoas desconhecem a questão das NRs, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cada setor, cada segmento de empresa tem uma NR específica, né? Para cada segmento, para cada tipo de trabalho que um colaborador vai prestar numa empresa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que os empresários que estejam assistindo, até os colaboradores mesmo, que as pessoas ficassem cientes disso também, porque o EPI não é é só para eu não levar multa, não, é uma questão de lei, né? Tem uma norma, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, então, como eu falei, o EPI é da NR6, né? E existe uma série de funções que, independente da pandemia,
já eram linkadas ao uso de EPI. Então, por exemplo, a NR10 cuida de segurança para atividades com eletricidade. Então, eletricitários, né? Eletricistas. O eletricista, sempre ao fazer uma atividade com a parte elétrica energizada, ele tem a luva dele que é anti-choque, ele tem a bota dele que é anti-choque, ele pode ter um macacão que é anti-chamas, inclusive semelhante ao uso do Corpo de Bombeiros também. É um EPI específico para a função dele. Essas funções que têm o uso de EPI com um risco de vida muito iminente, é difícil a gente ter recusa, porque é mais fácil ele perceber que aquele EPI pode salvar a vida dele. Então, por exemplo, a NR35, trabalho em altura. O cara que faz uma manutenção numa torre de alta voltagem a 80 metros de altura em alguma operadora de energia, ele sabe que se ele não usar o cinto de segurança, o talabarte, o mosquetão, se ele cair, dificilmente ele vai ter escapatória, né? Não posso afirmar a morte, mas uma grave lesão vai ter, além de se somar os dois, né? Se for uma rede em altura, energizada. Então ele está pegando ali duas NRs, a 35 e a 10, com os EPIs necessários para essa função. Agora, tem aquelas funções que o cara, num determinado momento, entende que pode ser que eu não use hoje, mas eu uso só quando eu for fazer uma atividade. Por exemplo, você comentou numa outra pergunta sobre um caso engraçado, né? Um caso comum assim, que a gente já tenha presenciado. Nós já vimos, por exemplo, em açougue, o açougueiro usa aquela luva de malha, né? Para quem não está familiarizado, luva gladiador, luva do Troia, né? De Troia, ela é toda furadinha de aço. Aquela luva ali é para evitar o corte na mão. Então, o açougueiro segura essa luva, a carne com essa luva e a faca na outra mão, tá? Ao passar a faca nessa luva, pode cegar a faca. O objetivo é não cortar a mão dele. E uma vez um rapaz comentou com a gente isso: eu não gosto de usar a luva, porque quando a faca passa na luva, a faca acaba cegando. Eu falei, caramba, então se a faca está passando na luva, sinal que se não tivesse com a luva, ela estaria passando no seu dedo, né? E você está com os 5 dedos aí bonitinhos. Então, assim, são situações que a gente vê no dia a dia que, pelo risco, você acaba entendendo a necessidade. Mas, volto a dizer, hoje é bem mais aceitável, principalmente pós-pandemia. A gente tem uma qualidade bem grande nessa aceitação do EPI. Funções que hoje nunca usaram EPI, por exemplo, vendedores de loja, atendentes de mercado, hoje eles estão com máscara, estão com face shield, incomoda. A nossa respiração acaba, né, se bate na máscara, dá uma sensação de que, poxa, eu vou sufocar. Não, não vai. É lógico que não é tão confortável quanto você respirar sem nada, mas ela está te precavendo de um mal maior, né? Sim. Para quem usa óculos, então, como eu aqui, você vai respirando, vai embaçando, e aí as pessoas acabam botando a mãozinha na máscara o tempo todo, ou no óculos, coça o olho, limpa o óculos na camisa, que pode estar contaminada também. Então a gente encontra essas nuances e a gente tem sempre que estar orientando. Inclusive, para quem usa óculos, se vale uma dica, eu vi na internet que a gente passa sabão, qualquer sabão em barra, esfrega no óculos, e aí ao você respirar, não embaça. Comigo funcionou, fica a dica aí para quem está passando perrengue na rua com óculos embaçado. Ah, legal. Aí, pessoal, a dica aí, ó. Lucas, tem uma pergunta aqui, ó. O Ícaros está fazendo uma pergunta aqui. O que você aconselha nos usos dos EPIs das indústrias e o que você diz sobre a parte vetada no projeto de lei sobre o uso de máscaras e equipamentos em indústrias e igrejas? Uma boa pergunta, Ícaro. Boa, então. Era para ser uma coisa tão assim, como eu posso dizer,
automática, né? Não dependendo de uma obrigatoriedade de usar ou não obrigatoriedade de usar. A máscara, ela é uma proteção para a gente, né? Independente se eu vou num local onde tem uma aglomeração, um mercado, uma igreja, enfim, ali tem muitas pessoas, eu não sei a qualidade saudável de cada uma, não é mais obrigatório, mas a minha saúde é obrigatória para mim, né? É importante para mim, então eu vou estar de máscara. Quanto a isso, assim, a gente tem que buscar adaptação, entender como é que está funcionando, mas assim, eu entendo que para cada um a importância do uso da máscara, ela não tem outra palavra, é vital. É condição de segurança. E hoje, como a gente vê muito falar em EPI, é um termo muito profissional, né? Para indústrias, para empresas. Hoje a máscara ela está para o cidadão comum, para a pessoa que está andando na rua e ela nunca, às vezes, trabalhou numa empresa, nunca precisou usar EPI e hoje ela tem que usar independente do trabalho. Verdade, verdade. A máscara agora passou a ser um item de vestimenta, né? As pessoas já estão Sim. combinando a máscara com a roupa, com o Pô, achei sapato. maravilhoso. Achei maravilhoso. Achei também. Tem Máscara as de time, máscaras aí super-herói. personalizadas. É Maravilhoso. isso aí. Minha esposa, Então, que faz aniversário amanhã, inclusive, ganhou de presente parabéns hoje pra uma ela. camisa e uma máscara que combinam. Olha que beleza. Ah, que ótimo, tá vendo? Que beleza. A mulherada tá Maravilha. adorando isso, né? A mulherada tá Adorando. gostando. Tá Faz gostando parte porque do dá pra look já. combinar a máscara com a bolsa, com a roupa, com o sapato, combina com tudo. Já que a gente não pode Perfeito. mostrar mais o batom, né? É, Agora tem então, máscaras Lucas. com transparência. Pode mostrar, tem Sim, máscara com agora tem, transparência. né? Tem de Tem que tudo ter quanto é uma, tipo. tem que ver direitinho o material se está ok, mas tem como Sim, sim, é visualizar. verdade. Verdade. Ô, Lucas, então fala um pouquinho pra gente aqui, com a sua experiência aí, com as empresas que você tem atendido durante a pandemia, como é que você está enxergando, assim, como que você acha que as empresas estão se adequando a esse uso obrigatório, né, da máscara e dos outros EPIs? Você acha que as empresas agora, você já falou até que elas estão aceitando melhor, né? Mas assim, você acha que daqui para frente elas vão querer saber mais sobre isso, querer se inteirar mais sobre esse assunto, né? Porque existem alguns documentos para quem abre uma empresa, para quem tem uma empresa, que muitos empresários eles acabam desconhecendo isso, que é a questão do PPRA, do PCMSO, que alguns Sim. falam um pouquinho sobre a questão do uso do EPI, né? Que vai lá falar sobre qual tipo de EPI que a pessoa tem que usar, né? Então, como é que você acha que as empresas hoje elas estão vendo isso? Elas estão procurando se inteirar mais sobre o assunto? Estão procurando se regulamentar mais, né? Ficar em dia com essa documentação, por exemplo? Bom, é assim, ó, cada vez mais que a gente tem esse assunto debatido, a gente vê na televisão, no meio comum para todo cidadão, numa rede aberta, a gente começa a entender melhor por que ele funciona, por que ele está ali, por que existe esse EPI. Né? E assim, das empresas que nós temos visitado, a gente tem visto uma aceitação muito boa, muito boa. E, inclusive, deixa eu até abrir um parênteses, a gente está falando tanto de EPI, para falar do EPC, é o Uhum. equipamento de proteção coletiva. Né? Então, por exemplo, um extintor de incêndio, ele te protege, ele é um EPC, é proteção de todos. Hoje, um grande EPC está sendo o álcool gel. Sim. Ele fica lá disponível numa bancada, algumas empresas colocaram até um totem onde você pisa e aí já tem uma mangueirinha, sai um pouco de álcool gel na sua mão e você faz a higienização. Sprinkler, enfim, chuveirinho, ao começar um incêndio, o shopping tem muito, né? Aquele bico, Uhum. começa a sair água ali automaticamente, isso são EPCs. E as empresas começam a enxergar isso com uma qualidade melhor. Fica mais claro, né? Voltando, antes da pandemia, eu falava disso para uma empresa, por exemplo, para um gestor ou alguém do RH, e era uma coisa muito burocrática, era muito norma, era muito papel, e isso gera recusa, né? É Uhum. muita informação técnica.
que para aquele... Apesar de ser uma documentação obrigatória para todas as empresas, né, a questão do PPRA, do PCMSO, ainda tinha essa recusa, né? Sim, sim. O PPRA, por exemplo, da NR9, ele é obrigatório para toda empresa que tenha pelo menos um funcionário registrado. Então, indiferente se é uma indústria, uma usina com 30 mil funcionários, ou se é uma padaria com um padeiro em CLT, um funcionário, ele precisa ter PPRA. A visão do documento vai ser diferente, o conteúdo vai ser diferente, as avaliações vão ser diferentes, mas o documento é necessário, né? A contabilidade hoje ela trabalha também em parceria com a empresa, informando ao cliente dela, olha, precisa fazer o PPRA, olha, tem que fazer o PCMSO, está no prazo. E aí essa empresa entra em contato com a gente para que a gente regularize essa norma. Nós fazemos essa visita, esse bate-papo, em parceria, né? Temos parcerias também com contabilidades, porque muitas vezes a empresa, vou colocar um cenário aqui comum, né? Eu chego e falo assim, olha, você precisa de tal documento de um PPRA porque você vai proteger a vida do seu colaborador. E aí um outro profissional fala assim, olha, você vai tomar uma multa se você não fizer. E aí você muda a linguagem e você tem uma diferença de abordagem também. Mas assim, é uma aceitação bem diferente. A gente consegue ver... Pode falar. A gente consegue ver... Perdão, vai, você. Não, a gente tá. Inclusive, o PPRA e o PCMSO, eles são obrigatórios para algumas empresas que requerem a licença ambiental, alguns tipos de licença, precisam ter esse documento, né? É importante deixar colocado isso, que eu já tive clientes que precisavam de ter uma licença ambiental, mas eles não tinham o PPRA, o PCMSO, e isso atrapalhou na hora de tirar a licença. Isso. Licença ambiental, garantir uma ISO, uma certificação de ISO, de OSAS, às vezes uma auditoria, né? Uma empresa que tem 10 parceiros, ela faz uma auditoria nesses 10 parceiros. E ela exige que esses 10 fornecedores dela tenham a brigada de incêndio feita, tenham o PPRA, tenham o PCMSO, tenham a CIPA, tenham o treinamento de empilhadeira para quem usa. Então, assim, acaba sendo um ciclo onde um depende do outro para que todos funcionem com qualidade. Sim. Então não adianta muitas vezes a empresa, a matriz, né, ter lá todos os seus equipamentos, todos os funcionários treinados, mas quando ela recebe um fornecedor que vai fazer um trabalho na casa dela, na empresa dela, esse cara não tem noção nenhuma do que é EPI, do que é ASO, do que é CIPA, e aí a gente não tem uma conversa, não está em harmonia, né? Então, eu sempre gosto de frisar o seguinte, um acidente de um fornecedor dentro da casa daquela empresa que ele presta serviço, a responsabilidade é dessa empresa, né? Sim. Então, assim, para não falar nomes de empresas, eu tenho aqui uma empresa que tem um mercado, né? Tem o cara que fornece o refrigerante, tem o cara que fornece a carne. Esse cara está lá arrumando estoque, ele está lá trabalhando na casa de alguém, né? Naquele mercado. Então ele tem que estar adequado às normas, ele tem que ter os treinamentos para que a gente possa ter a segurança ali naquele momento de todo mundo. Beleza, beleza. A gente tem uma pergunta aqui, Lucas. Novamente do Ícaro. O Ícaro está perguntando aqui que você acha que o uso do álcool e da higienização do local, como está sendo feito nas empresas, será mantido para a higienização futura do mesmo pós a pandemia? Bom, olha, o álcool em gel ele já era utilizado em algumas empresas, independente da pandemia, em algumas empresas. Só que geralmente localizado em banheiros, em área onde você precisava lavar a mão para entrar numa área de comida ou numa área de laboratório, falando de linha de produção, já era comum. Agora, em outras empresas, uma loja de roupa, uma loja de sapato, por exemplo, ela nunca teve esse álcool gel
na entrada para o cliente os mercados com o termômetro, né, verificando a temperatura na hora ali, jogando álcool gel na sua mão? Não acredito que depois da pandemia isso vai permanecer. A questão é, quando é esse depois da pandemia? A gente ainda não tem essa data limite, né? Depois da pandemia isso acaba. Talvez a gente vai viver um bom tempo na pandemia. Sim. Voltando a trabalhar, com atividades sendo com cautela, mas com a pandemia. A gente possivelmente vai conviver com o Covid como a gente convive com demais doenças. E, é uma adaptação que vai acontecer. Agora, se me perguntar, seria o ideal manter? Seria excelente manter. Se todas as empresas abraçarem a ideia, eu acho que seria excelente, porque um ambiente higienizado, independente de pandemia, é um ambiente livre de bactérias, de vírus, né? A higienização do ambiente, ela sempre foi importante. Vou voltar para a NR 24, de condições sanitárias, também da portaria 3214. Então, assim, eu tenho que ter um ambiente limpo, eu tenho que ter uma qualidade dos riscos biológicos, né? Livre de bactérias, livre de protozoários. Existem equipamentos que a gente leva até uma empresa e verifica se ali eu tenho, assim como eu tenho a verificação de ruído, se ele está ultrapassando o limite de decibéis, se passar de tal decibéis entra como insalubridade, material explosivo pode entrar como periculosidade para aquela função, então tem que manter no limite de tolerância, NR 15, 16. A questão vírus é a mesma coisa. Então eu tenho equipamentos que eu verifico, olha, esse banheiro não está em condições, essa cozinha não está em condições, né? Equipamentos e treinamentos também. E a gente tem que lembrar sempre que a gente fala muito empresa, mas a gente lidar com pessoas, né? Sim. Então eu tenho que ter pessoas esclarecidas, seja um empresário, seja um funcionário, seja um parceiro, seja um fornecedor. Quando eu tenho uma equipe com a mente voltada para aquela atividade que ela vai executar, é muito mais fácil a gente entender que o vírus está ali e que o cuidado a ser tomado tem que ser eterno. Verdade. Ele vai existir. Verdade. Como a gente falou no começo da live, né? A vida nunca mais vai ser a mesma e o uso do EPI nunca mais vai ser o mesmo também. Muita coisa vai mudar, já está mudando, né? As pessoas, eu acho que daqui para frente vão se conscientizar da importância do uso do EPI. As empresas, além de precisarem ter uma documentação, elas vão procurar saber mais sobre isso, que acontece muito hoje no mercado. Já vi muitas empresas, quando você chegar e falar, olha, você precisa dessa documentação, como você falou, para proteger o seu colaborador ou para você se isentar de uma multa, de uma notificação, e eles desconhecerem completamente o assunto, né? Eu acho que daqui para frente isso vai mudar muito, já está mudando, acredito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? A gente está falando ao longo da live, mas assim, como é que você acha que as empresas, os colaboradores vão vivenciar o uso do EPI daqui para frente? Você já falou um pouquinho aí, né? Você meio que adiantou. Mas assim, de forma profissional, né? Como é que você acha que isso vai ficar daqui para frente? As empresas realmente estão tomando essa conscientização? Você acha que o pessoal vai usar agora, não vai ter mais aquela coisa assim, não, eu tenho, mas eu não uso porque incomoda, né? Quando se trata de um vírus, as pessoas acho que estão mudando um pouco, né? E aí, acabou o vírus, e daí? Como é que vai ser? Eu não vou usar uma luva, não vou usar uma máscara numa serraria, eu vou respirar aquele pó e aquilo vai me fazer mal, porque eu já tive casos assim, né? De chegar e a pessoa, não usa porque incomoda, mas assim, é importante para a sua saúde, né? Como é que você vê isso? Você deu um exemplo sensacional. Uma serralheria, por exemplo, ao fazer qualquer atividade ali, marmoraria, serralheria, sempre teve que usar máscara, independente de coronavírus, né? Então você tem ali a poeira respirável, aquele pó de serra subindo, ou mármore, ou uma área que trabalha com pátio de resíduo, por exemplo, sempre teve que usar máscara ali.
por uma questão profissional da NR6 e tudo mais. Agora a gente ganhou um novo item que também obriga o uso da máscara, que é o Covid. Então, assim, como eu falei, eu acho que o EPI ganhou uma vitrine, ganhou, está em outro patamar, né? Uma frase que está em alta agora. Então, assim, a gente entende que o EPI tem essa função. Agora, sempre vai haver, eu não posso dizer que, não, agora todos entenderam que realmente vai ser necessário, então todos vão usar máscara, ninguém mais vai colocar a mão na máscara, ninguém vai dizer mais que incomoda. Sempre vai acontecer. É por isso que, por isso que há necessidade desse trabalho de treinamento, né, de treinar uma equipe. Quando nós chegamos numa empresa, além de nos apresentarmos e de falarmos da importância, eu sempre gosto, eu como instrutor e nossos instrutores parceiros também, a gente coloca algumas consequências do não uso. Sim. Seja de máscara, seja de cinto, seja de bota, seja de capacete, de qualquer EPI. E a gente tem muitos relatos, né, de pessoas que se acidentaram e temos também casos das pessoas que se acidentaram, mas não puderam relatar depois. Né? Infelizmente. Não deu tempo. Exato. Então, assim, a gente usa, a gente abraça, né? A gente mostra essas condições e muitas vezes aquele funcionário que tem uma recusa maior, ao ver um caso real, não é um tio chato, careca, falando, olha, você tem que usar, porque senão vai fazer dodói. Né? Ele tem uma noção, porque é um cara da função dele, num trabalho parecido com o dele, e aquele cara ali perdeu uma perna, aquele cara ali ficou cego, aquele cara não ficou surdo, né? Então, assim, a adaptação, ela está muito ligada ao medo, né? O fascínio e a recusa, elas andam muito parecidas. Então, quando você entende a demanda, ela vai continuar incomodando. Uma bota não vai ser igual o teu tênis lá que você sai para correr, mas você entendeu a necessidade dela. Você percebeu que ela é importante, que ela te dá proteção a isso. Quanto às empresas, bom, a empresa ela tem que fornecer o EPI gratuitamente, né? Isso segundo a NR6, sempre foi, antes de pandemia e pós-pandemia. Ela dá uma ficha de registro daquele EPI que foi entregue, o cara, né, o colaborador assina ali que ele recebeu aquele EPI, ele pega o número de CA, que todo EPI só é considerado EPI, é importante frisar, se ele tiver o CA. É um número que é o certificado de aprovação. Muitas vezes a empresa fornece um EPI, não por má fé, por maldade, não, porque às vezes ela comprou sem saber. E ela vem uma bota sem CA. Então, se não tem CA, não é EPI. Não pode ser usado, não pode ser designado a função de trabalho. Então, ele tem lá o CA, ele anota direitinho que recebeu, e aquilo ali passa a ser um cuidado dele. Então, ele vai arquivar, a empresa tem um armário, ele vai colocar esse EPI naquele armário, vai cuidar dele, higienizar e tudo mais. Agora, a empresa tem que treinar também o funcionário para que ele entenda que aquele EPI é para ser usado lá. Né? Sim. Já tivemos casos, por exemplo, hoje em época digital, por exemplo, que nada fica escondido, já foi visto, por exemplo, o funcionário de um mercado, inclusive, que nós atendíamos, ele foi jogar bola com a bota. Meu Deus. Deve ser muito ruim de bola. Acontece muito, viu? Afirmo isso, porque não dá para jogar bola com a bota. Né? Deve ser aquele zagueiro raiz, né? Mas, enfim, o rapaz foi jogar bola com a bota. E isso gerou aquela questão, mas caramba, mas o EPI não é meu? Ele é seu, para uso da sua atividade. Mas a empresa então tem que dar outro. Não, mas aí vai observar se você usou. Aí foi uma falha, você que quebrou, você que usou fora. Então, assim, essa demanda ela vai criar um estudo a partir daí. Mas eu acredito sim que, respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva, que mudou sim. Eu acho que depois as empresas abraçaram isso com mais quantidade, com mais qualidade. Talvez até, voltando para a máscara, talvez até pelo fato de isso ter criado uma graça, né? uma criatividade na própria máscara. Talvez as pessoas não usariam com o mesmo afinco
se fosse aquela máscara cirúrgica branca que a gente sempre viu o enfermeiro usando. De repente Verdade. não ia ser, né, aquele é feio, né, aquele incomoda. Mas não, hoje eu posso ter uma máscara do meu time, eu posso ter uma máscara da minha empresa. Nós da APAT fizemos máscaras Personalizada, né? personalizadas, né, com a nossa logo. Então, assim, isso ganha uma notoriedade diferente, combina com a roupa, enfim. Então, isso eu acho que favoreceu também a aceitação do EPI. Legal. Lucas, é importante falar uma coisa aqui também, sobre o uso do EPI, porque às vezes a pessoa acha assim, ah, não, se eu usar só um pouquinho, vai resolver, ou se eu usar um dia sim, o outro eu não usar. A questão do tempo, né, que você fica exposto a uma substância, né, no caso das marmorarias, serrarias, aquele pó que você está inspirando. Eu já vi casos de dedetizadoras, né, pessoas que trabalharam muitos anos em dedetizadoras e não usaram o EPI de forma correta e acabaram acarretando uma doença futura, né? Então é importante deixar isso também, que as pessoas não têm que usar o EPI, ah, eu uso hoje, amanhã eu não uso, daqui uma semana eu uso poucos dias. Não, o EPI ele precisa ser usado de forma contínua, não é isso? Sim. Deixa eu até contar uma história que meu pai sempre contou, que era do profissional que chegou para trabalhar num aeroporto e ele seria o sinalizador, né? Ele ficaria ali Uhum. com os bastões luminosos, sinalizando os acessos do avião. E ao chegar nesse trabalho, ele pediu o seu abafador de ruído, a sua proteção para abafar o ruído. E aí um funcionário mais antigo de casa falou o seguinte, olha, não precisa disso não, com o tempo você se acostuma. E passou um dia, passou dois, e ele foi lá e pediu de novo, poxa, tem o abafador? Não, com o tempo você se acostuma. Passaram-se alguns anos e aquele funcionário de casa veio perguntar, e aí, já se acostumou? E ele, hein? Já se acostumou? Oi? Viu? Falei para você que acostumava. Então, assim, parece uma piadoca de salão, mas esse caso ele é muito comum. E a gente vê Uhum. acontecendo muito. Então, assim, perdão, eu fugi um pouco. A sua pergunta diretamente foi Não, o uso do EPI tem que ser contínuo, né? Não adianta usar contínuo, um dia sim, um exatamente. dia Isso, não. isso. Para que a gente possa se acidentar, não precisa de muito tempo, Uhum. né? Então, o uso do EPI ele é contínuo. Agora, existem atividades muito específicas. Então, para que não pareça assim, tem o tempo todo. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do açougueiro com essa luva, ele vai usar Uhum. apenas na hora de cortar a carne, né? Na Sim, hora de manusear a carne, ele não precisa usar. O caso do eletricista que vai usar uma roupa anti-chamas, quando ele for fazer atividade com a rede elétrica energizada, ele usa aquela luva ali anti-choque. Quando ele certo. for fazer o relatório dele lá, análise preliminar de risco, a sua RT, a sua PT, permissão de trabalho, obviamente não precisa estar com aquela luva anti-choque. Agora, durante a atividade, o risco está iminente? Eu tenho chance de me contaminar, de me acidentar nesse momento? Então, o EPI é bem-vindo. Verdade. Pessoal, acabaram aqui as minhas perguntas. Eu deixo aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. O pessoal está comentando aí, está falando sobre o uso de máscara, né? Que usa porque é obrigatório, porque incomoda. Realmente a gente sabe que incomoda, né? O pessoal, eu tenho uma amiga que trabalha em um hospital e ela começou recentemente, ela se queixa o tempo todo do uso da máscara, né? E aquela máscara é uma máscara fera mesmo, né? Ela falou que não passa ar nenhum dentro da máscara, que ela se sente sufocada, e realmente é isso, gente. Mas é pela prevenção, né? Para prevenção, para sua saúde. Então, assim, tem que usar. E acho que daqui para frente a gente vai se acostumando, né, Lucas? A E gente vem vai se melhorando muito. acostumando. No início da pandemia, a gente via muitas máscaras que estavam se adaptando, né? E eu vi muitos casos de profissionais autônomos se adaptando também, se reinventando e fazendo as suas máscaras e recebendo dicas. Olha, bota um pouco mais larga no elástico, bota um pouco mais para Isso, baixo, verdade. né? Então, acho que isso também ajudou a quem faz a máscara a criar modelos. Então, assim, hoje a gente tem modelos
que não ficam saindo, que não ficam Uhum. escorregando. Então, ganhou a sua notoriedade. Que seja também de fácil entendimento que a gente deve usar a máscara tapando nariz, boca e queixo, né? A gente, Isso. infelizmente, ainda vê na rua algumas pessoas, sim, de máscara, mas protegendo o gogó, né? É isso aí. Quando tivesse Muita gente frio no está usando a pescoço, ela máscara de está ali forma errada protegendo, ainda, né? narizinho para fora, né? Ou na hora de falar, bota a mão, fala, volta com a máscara, né? Então, assim, existem essas adaptações que a gente não pode vacilar nesse momento. Sim, Me é verdade. enviaram aqui no meu WhatsApp, posso responder? Pode ser uma Pode dúvida responder, no meu Lucas. WhatsApp sobre restaurante. Uhum. Eu saio para trabalhar e na hora que eu vou comer, o que eu faço com a máscara? Não dá para comer de máscara, né? Então, entra naquele primeiro exemplo. Quando você vai a um local, se você puder ter uma segunda máscara, é o ideal. Guardada num saquinho, com vedação, eu chamo de ziplock, eu não sei nem se é um termo patrocinado, mas com aquele que veda, e você tirou aquela máscara e trocou. Agora, não consigo usar. Procura um ambiente higienizado, algum material que você possa dobrar aquela máscara, não tendo contato com a parte de dentro, com a parte que fica para o teu rosto, não toca naquela parte, dobrou no elástico, fez sua refeição, colocou a máscara de novo. Isso num cenário onde você não consiga trocar de máscara. Legal, legal. Espero O ter Rian, ajudado o amigo. legal. Ele está com uma dúvida. Como está aceito em escritórios totalmente fechados e sem janela, no caso do retorno? Peraí, picotou para mim. Eu entendi só sem janela. Ele está perguntando aqui como está sendo ou deve ser feito em escritórios totalmente fechados e sem janelas. A questão, acredito que seja a questão do uso da máscara, né? Em escritórios, em Eu ambientes acredito. fechados. Acho que está falando também a questão do ar-condicionado, né? Isso, no caso do retorno. Beleza, vamos lá. Bom, se eu não tenho janelas, dificilmente a gente vai conseguir ficar condicionado. Então, você vai usar o ar-condicionado. E não tem janelas, não tem muita outra saída a não ser trabalhar naquele local fechado de máscara. Ainda mais se eu tiver de pessoas, né? Se você fica sozinho, por exemplo, no escritório, eu diria que é viável você não estar de máscara no teu escritório. Agora, 2, 3, 4, 5 pessoas para mais, é de máscara. Não tem muitas opções. Ambiente fechado, sem ventilação, vai ficar com o ar-condicionado ligado por uma questão também de conforto ambiental, né? Se tiver muito calor, a gente entra na NR15, que dá insalubridade ali para os profissionais. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio das NRs e dos riscos, né? Legal. Então, eu tenho que fazer de máscara. Tá. Tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar. O Bruno está perguntando qual a melhor maneira para higienizar as máscaras após o uso. Excelente. Sabão neutro, colocou para secar, né? Se você fizer isso na tua residência, óbvio que vai ser mais fácil. Você lavou ela, colocou para secar e, preferencialmente, você passar a máscara, um ferro de passar, quando for usar novamente. O calor do ferro de passar, ele ajuda também a matar ali qualquer vírus que possa ainda assim ter ficado. Sabão neutro, na mão, lavou, está feito. Algumas pessoas estão colocando para bater em máquina de lavar. O risco é, quando você lava ali junto, dependendo de como você faz essa separação, talvez não pelo Covid, mas eu não sei com que outras roupas você colocou para bater ali junto. Então, ficou naquela água ali, se você trabalha num ambiente muito insalubre, com outros produtos químicos, com outros riscos eminentes para a sua saúde, a máscara ela vai ficar direto no teu rosto, então eu não recomendaria. O ideal seria na mão. Legal.
Gente, então foi esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Dizer aqui que a gente teve uma falha técnica aí, a gente ia transmitir lá pelo canal do YouTube. Acabou que a gente não conseguiu transmitir, mas esse vídeo vai ser colocado lá no canal, para quem está inscrito lá no canal, tá bom? Queria agradecer você, Lucas, por acreditar no projeto, acreditar aí no meu projeto, participar. O Lucas é o meu primeiro convidado aqui para a gente fazer a live. Eu achei importante trazer esse assunto aí, né? Para a gente falar que é um assunto tão comentado hoje em dia. E acaba que tem a ver um pouquinho, né? Um pouquinho não, um pocão mesmo, com a Paty aí, que está prestando essa assessoria aí. Então, Lucas, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, como é que o pessoal faz para falar com você, para falar com a Paty. Se o pessoal precisar, qual o serviço aí que a Paty tá disponível aí, como é que o pessoal faz para falar com você, entrar em contato com você? Perfeito. Então, nosso Instagram é o Assessoria. Tem sido um meio muito comum hoje fazerem contato conosco pelo Instagram, @apatyassessoria, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso site é www.apat.br. E assim, serviços que nós podemos oferecer, nós atendemos a todas as NRs. Todas as demandas que uma empresa precisa ter para se adequar à legislação do Ministério do Trabalho, nós fazemos. Legal. Aos que estão seguindo a Cláudia, obrigado pela visualização também. Aos que estão me seguindo, agradeço. Posso colocar até, Cláudia, num compartilhamento que a gente faz da live, eu coloco os dados, né, para que a gente possa ser acionado em qualquer demanda e conhecer também os profissionais que mandaram perguntas e trocaram figurinhas com a gente aí. Legal, legal, Lucas. Muito bom. Gente, então, ó, na semana que vem eu vou trazer aí outro case aí, outros assuntos aí pra gente, tá bom? Acompanha lá a Paty, lá no Instagram, no Facebook, a Paty Assessoria, né, Lucas? Acompanha lá o trabalho da A de Alexandre, P de papai, A de Alexandre, T de trabalho, T mudo. Legal, legal. Agradecer todo mundo aí que estava na live, pessoal do Madrid Lisboa aí, ó, ficou até o final. Abraço, muita saudade de vocês, viu, gente? Em breve vamos nos ver. Se Deus quiser, se tudo vai acabar, a gente vai se ver, tá bom? Agradecer mais uma vez, Lucas. Muito obrigado por acreditar no projeto, por participar aqui. Eu que te agradeço, Cláudia. Agradeço pela tua iniciativa e agradeço pelo convite de a gente conseguir participar aí, principalmente sendo o primeiro, né? Isso. Que bacana. Legal. Boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Vamos encerrar, obrigado. gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Usem máscara. Isso, usa máscara, gente. É importante.